E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Esse aqui vai ser, como a gente teve muito feriado, né, nas sextas-feiras, tem que terminar o conteúdo, né? Vocês têm que fechar 80 horas, que dá 20 aulas. Daí, tipo, eu entreguei já a prova 3, então esse conteúdo aqui e a próxima aula vão ser conteúdo, vamos dizer assim, bônus. Tá? Não vai valer a avaliação, mas é um conteúdo igual, eu acho importante, interessante. Tá? Então vejam quando puderem esse vídeo, né? E assim, eu quero ver se faltam 2 aulas, né? Uma dessa, a outra, né? Eu estou pensando, eu vou participar de uma live sobre o Covid, tá? É um papo de bar ali e tal, mas é só com pessoas, só com professores, tal. Então é uma coisa bem, vai vir umas pessoas muito boas conversar sobre isso. Então acho que eu vou pedir para vocês participarem da live se puderem, tá? Para contar como se fosse a última aula, que tem tudo a ver com imunologia, né? Covid ali, a gente vai falar sobre detecção, sobre vacina, tá? Eu vou estar mais encabeçado ali para falar sobre vacina, então vou falar daquela forma, né, diferente, como eu sempre falo, né? Mas enfim, tentar ser o mais simples possível, mas o mais didático também, tá? Então seria bem legal se vocês participassem. Eu vou mandar o link depois ali no Google Sala de Aula do formulário para vocês se inscreverem. E qualquer dúvida a gente vai falando por lá, beleza? Gente, então assim, hipersensibilidade, tá? Que é a famosa na crise de alergias, né? Que a gente tem, que envolve o nosso sistema imune, né? Quem aqui nunca teve uma alergia, né? Quem aqui nunca não saiu agora na rua na época de pandemia, espirrou e já começou, meu Deus do céu, é rinite, calma, que é alergia, não é Covid, tá? Então, gente, então assim, o que é a hipersensibilidade? Primeiro, o que é sensibilidade? Sensibilidade é quando a pessoa é sensível a algo. Então, o que é? Ela reage a algo, tá? No caso aqui, então, para haver primeiro uma hipersensibilidade, tem que ter uma sensibilidade. Então, primeiro, para o paciente ele ter uma superexpressão do sistema imune contra algo, ele primeiro tem que ter o quê? Uma sensibilidade. Ele tem que reagir contra aquilo. Para daí sim ele fazer uma reação muito brusca, tá? Que é o que caracteriza a hipersensibilidade. Então, sensibilidade é termo que define a imunidade pela condição clínica do indivíduo, torna-se sensível a determinado micro-organismo. Então, ele se torna sensível. E que é isso? Ele reage contra aquele organismo. Tá? Ele vai ter, então, o sistema imune dele vai reagir detectando aquele micro-organismo. Aqui eu coloquei micro-organismo, mas pode ser micro-organismo, pode ser qualquer proteína, às vezes lipídio, até dependendo do glicoproteína, enfim, é uma bagunça, gente. Quase tudo pode gerar resposta imune. Tá? Por exemplo, assim, uma coisa, um lipídio pode gerar, que não é uma proteína, mas mesmo assim o anticorpo pode reconhecer, tá? Um glicídio, tá? Com um pedaço de açúcar, tá? Pode acontecer, tá? Então, a gente já ouvi falar de casos de pessoas que têm sensibilidade à água, gente, água, tá? E não é o cascão, tá? Então, enfim, nosso sistema imune é uma coisa muito complexa, a gente tenta entender, mas tem algumas coisas que ainda falta entender, tá? Por que ele age dessa forma tão agressiva algumas vezes? A gente não sabe, tá certo? Então, o que é hipersensibilidade? Então, é um distúrbio causado então, pela resposta imune ocasionada por reações excessivas e indesejáveis. Aqui, ó, é quando o seu micro-organismo vê um pólen, né, ou vê partículas de poeira, e você inala isso, você fica todo trancado ai meu Deus, não consigo respirar, e espirra, tosse, nariz escorrendo, é aquela meleca, enfim, é isso. O pólen é tóxico? Não. O pólen ele é um agente infeccioso? Não. Tá? E mesmo assim, nosso sistema imune faz uma resposta muito maior do que era necessária. Faz uma resposta muito agressiva. E isso a gente acaba sofrendo, né, pessoal? Que muito dos sintomas até de algumas doenças, pessoal, doenças ou inflamações, alergias, né, nosso sistema imune está sacaneando. Tá? Então, o nosso sistema imune ali é um anti-herói dentro do nosso organismo, tá? Ele salva a gente, mas às vezes ele bate na gente também, tá? Podendo até ocasionar a morte do paciente. Então, o paciente morre por causa do sistema imune dele, tá? Então, para acontecer isso, você precisa ter um estado pré-sensibilizado, tá? Então, o paciente já tem que ter, tipo, para você ter uma hipersensibilidade, você tem que ter que o paciente já tenha tido contato com
com essa proteína, com essa molécula em questão, tá? Então você muito dificilmente no primeiro contato, você vai gerar alguma resposta imune tão agressiva assim, tá? Mas assim, lembra que a gente tem uma vida inteira, né, pessoal? E se por acaso a gente já, né, já tem anticorpos para aquilo, para algo parecido, a gente, né, por exemplo, assim, tem uma proteína, sei lá, do peixe tal. Isso me deu, isso eu comi uma vez, beleza, eu comi no outro, eu comi depois de alguns dias de novo, me deu uma reação alérgica muito forte que criou bolha de sangue no meu dedo. Então, o que foi isso? A primeira vez que eu comi não deu nada, por quê? Porque eu estava montando a resposta imune, tá? Eu estava criando, então, pela mucosa ali, meu sistema imune captou alguns antígenos ali presentes nessa carne do peixe, e gerou uma resposta anticorpos contra aquilo. A próxima vez que eu comi, aquilo lá foi muito agressivo no ponto de criar bolhas no meu dedo de sangue, tá? E isso foi o que? Uma hipersensibilidade. Então, a primeira vez eu tive sintomas muito baixos ou leves, né? Eu não lembro, eu era muito criança, mas eu não lembro de ter sentido nada, mas daí, na segunda, as outras vezes que eu comi, me ocasionou isso, tá? Então, elas são divididas em... Aqui eu coloquei 4 tipos, pessoal, mas tá assim, ó, já tem um quinto tipo já ali, na portinha ali, tá, pessoal? Já tem alguns autores que definem como 5 tipos. Na verdade, o tipo 2 ele foi quebrado, parte do tipo 2 virou o tipo 5, tá? A gente vai ver isso aqui com calma. Então, isso, e ele é variado, a gente tem a classificação de acordo com o tipo de resposta, tá? De acordo com como o seu sistema imune está agindo, tá? Se está agindo produzindo anticorpos, por exemplo, IgE, e resposta de mastócitos, ali, e eosinófilos, é tipo 1, tá? Anticorpos de IgM, IgG, somente IgG, que ativa o sistema complemento, tipo 2, tá? E assim sucessivamente, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então, tipo 1 é as famosas alergias, tá? Isso que a gente, né, em geral as pessoas têm. Tipo 2, então, são reações citotóxicas, tá? Devido a anticorpos, tá? Então, a pessoa tem anticorpos que ativa todo o sistema complemento, ativa toda uma resposta imune contra aquilo, tá? Que geralmente ocasiona muitas doenças autoimunes e muitos processos inflamatórios, tá? 3, então, doenças por deposição de imunocomplexos, então também envolve o sistema complemento, mas daí envolve mais o sistema inato do que anticorpos, tá? E o tipo 4 é dermatite por contato, tá? Então, tudo é baseado na inflamação, pessoal, tá? Então, toda alergia envolve um processo inflamatório, tá? Vai haver, né, dependendo da região ali, vai haver um edema, vai haver um inchaço, aumento de temperatura daquela região, maior fluxo sanguíneo, tá? Tudo isso por quê? Porque durante uma resposta inflamatória, você vai ter várias citocinas sendo produzidas, tá? E essas citocinas vão estar ativando respostas que fazem com que você aumente o fluxo sanguíneo, você aumente a temperatura daquela região, causando dor, tá? Vermelhidão e enfim. Então, esses são os 4 tipos de hipersensibilidade. Esse aqui é o famoso alergia, né, propriamente dita, tá? Tipo 2, então, é o anticorpos aqui sendo reconhecendo o alvo, né, que pode ser alguma molécula, alguma célula, né, em geral é bem comum em células. O anticorpo reconhecendo as células, né, erroneamente, tá? E ativando o sistema complemento, que acaba lesionando essas células, acaba, enfim, gerando uma resposta que não deveria ser gerada. Tipo 3, então, são danos no tecidos em geral, que é ocasionado pela ativação do sistema complemento também, tá? E o tipo 4, então, é o tipo de resposta memória, tá? É o tipo de resposta celular ali, que você vai ter o que? Os linfócitos, principalmente os linfócitos T, CD8, matando as células erroneamente, certo? A tipo 1, então, ela é desencadeada então pelo anticorpo IgE, tá? Que é específico para antígenos ambientais. A IgE ela é importante, além dela ter esse lado, vamos dizer assim, vilão da causa da alergia, mas ela é muito importante, pessoal, porque a IgE é o principal anticorpo contra, por exemplo, parasitas, tá? O Nematomintus, por exemplo, tá? E que são vermes em geral, tá, pessoal? Eu sempre esqueço o nome do outro filo de vermes, é o Nematomintus e o
não é plateumintos? Acho que é plateumintos. O biólogo não lembra disso, é uma vergonha, pessoal, mas eu sou ruim com o nome. Tá? Mas enfim, esse anticorpo é muito importante para isso, pessoal. Ele é o principal anticorpo ali que vai proteger nosso organismo contra, né, os vermes em geral. Tá? Só que ele também é responsável por ativar essa hipersensibilidade por alergia. Tá? Então você pode ter uma hipersensibilidade local, ali por exemplo, se você tipo, tem rinite à poeira. Tá? Por quê? O que tem na poeira? Vai ter muitas células mortas na poeira, ácaros. Então, às vezes, a ácaro ou as fezes dos ácaros ali que você vai acabar inalando. Mas eu tô inalando merda, tá? Ácaro tá em muita parte do seu corpo, tá? E provavelmente em algum momento da sua vida já inalou merda de ácaro, tá? Sinto lhe informar, tá? Por mais nojento que seja, é a realidade, tá? Então, ali você vai estar naquela poeira ali, você vai ter então ácaro, você vai ter tipo algumas bactérias, você vai ter fungo, né, de mofo, você vai ter células mortas, e algum desse balaio de gato aí vai estar te causando alergia, tá? Algum desses balaios de gato aí vai te do quê? Tá causando uma resposta muito, muito forte do seu sistema imune. Então, o anticorpo ali, ele vai o IgE vai reconhecer alguma dessas substâncias, essas moléculas que estão ali naquela poeira, por exemplo, ou um pólen, por exemplo, e vai gerar toda uma resposta que pode ser local, né? Que daí no caso for tipo, por via respiratória, você vai ficar com tosse, muco, secreção, dificuldade de respirar, enfim. Ou pode ser endêmica, né? Se, por exemplo, for uma picada de cobra, por exemplo, né? Ou você comeu algo assim que foi absorvido e está na sua circulação, aí vai ser uma resposta endêmica, que daí o que pode dar o choque anafilático, que pode dar uma morte do paciente, tá? Em geral, uma resposta ela leva tipo de 5 a 30 minutos, então é uma coisa ligeira, né? Vou comer uma barra de cereal, tem amendoim. Um exemplo, eu não sou alérgico, mas a pessoa vai lá e come uma barra de cereal que tem amendoim. Em 5, 10 minutos já tá parece um baiacu, a pessoa inchada, assim, sabe? Por causa que ele incha por causa da resposta imune, pessoal. Ali você vai ter, então, que incha, você vai ter atração de células ali do sistema imune para aquela região, causando, então, o inchaço daquela região, tá? Ele vai estar alto, provavelmente vai trancar a epiglote, a pessoa não vai conseguir respirar. Então, se a pessoa não tomar nenhum medicamento, não correr com um posto, ela pode morrer por falta de ar, por exemplo. Tá? Mas então, é uma coisa rápida, né, pessoal? 5 a 30 minutos, pessoal, é muito rápido. Tá? Às vezes não há tempo, tipo, né, quando é muito agressivo, isso é um tempo que pode separar a vida da morte da pessoa, tá, pessoal? Às vezes 5 minutos define se a pessoa vai viver ou vai morrer. Tá? Em questão de choque anafilático. Tá? Mas ela também pode demorar um pouco mais, 10 a 12 horas, tá, pessoal? Então não é todo alergia que você... eu comi uma coisa ontem e hoje me deu, tipo, né, hoje eu acordei mal, bem bolotado, pode acontecer, tá? Pode você acordar, você demorar um tempo para surgir, então, alergia aquela coisa, tá certo? Você vai ter, então, 3 fases ali para ativar essa resposta, né? A fase de sensibilização, a fase de ativação e a fase efetora, tá? Como que funciona aqui, pessoal? Vou tentar explicar o mais fácil possível, para não confundir muito a cabeça de vocês. Vai ter o antígeno lá, né? Pode ser, né, o pólen, pode ser o raio que o parto lá, enfim. Vou falar pólen, para ficar mais fácil. Você inalou o pólen vai passar pelas membranas ali, ele pode ser, então, fagocitado por uma célula dendrítica. Essa célula dendrítica, então, né, chamada, então, aqui de a célula apresentadora de antígeno, ela vai para o linfonodo secundário. Lá ela vai ser apresentada para o linfócito T. O linfócito T vai reconhecer aquilo, vai falar, tá, isso aqui é do mal, beleza. E não é, mas ele não sabe, ele reconhece como algo mal próprio. É como se isso um pólen ali e uma bactéria da tuberculose, para ele vai ser tipo assim, quase a mesma coisa, tá? Então ele vai reconhecer aquilo, então, como o quê? Como uma resposta, como um corpo estranho, né? Vai reconhecer aquilo como algo não próprio e ele vai ser estimulado, tá? Então o linfócito ele acaba sendo estimulado para virar o linfócito CD4 TH2. Esse linfócito TH2 ele vai estimular, aí ele pode sair do linfonodo, tá? Então essa reação ela pode acontecer no linfonodo ou fora do linfonodo, tá? Ou no baço também, enfim. Ele vai o quê? Esse linfócito ele vai interagir com o linfócito B,
Tá? Então, o linfócito T, TH2, vai interagir com o linfócito B. Como assim? Ele vai falar para o célula B, vai estar lá mostrando o mesmo pólen, né? Um pólen muito parecido, vai estar mostrando para esse linfócito T. Linfócito T, não, eu aprendi que isso é do mal. Eu sofri o treinamento lá no linfonodo e descobri que isso não é bom não. Então, ó, faz resposta contra isso. Então, o linfócito T, TH2, vai fazer uma sinalização para a célula B gerar, ela se diferenciar em plasmócito, ter uma mudança de isotipo, tá? Que daí, geralmente ele está expressando IgM, ele passa a expressar, no caso, IgE, e aí ele, então, esse plasmócito ele começa a liberar o quê? Anticorpo contra aquilo. Né? Muitos anticorpos ali contra esse pólen, tá? Então, isso você pode ter um processo então, chamado de memória, tá? Que você vai, alguns desses plasmócitos, algumas dessas células B, elas acabam virando, alguns plasmócitos vão para a medula óssea, outros ficam na circulação. Os que estão na medula óssea estão sempre produzindo anticorpos, que geralmente não é o caso aqui da alergia, mas você tem um plasmócito de memória, que o quê? Esse plasmócito de memória, então, ele, a partir do momento que ele reconheceu, você, por exemplo, inalou o pólen de novo, tá? Ou ainda tem o pólen, ele já ativa o IgE, ele já começa a produzir muito IgE, tá? Então, tudo isso foi para sensibilizar o paciente. O paciente agora ele está sensível ao pólen, tá? Isso pode ter ocorrido tipo, quando ele é bebê, quando ele, sei lá, tinha 1, 2 anos de idade, tá? Agora ele vai lá e vai lá e aspira o pólen de novo. O que vai acontecer? Ele já está sensibilizado. Agora, então, ele já tem o quê? Plasmócito que produz IgE contra aquilo lá. Ao produzir IgE, então ele vai, ao entrar em contato com o pólen de novo, esses plasmócitos que reconhecem esse pólen, liberam o IgE, esse IgE desliga do pólen. Beleza. Ao se ligar no pólen, os mastócitos e os eosinófilos, eles reconhecem essa IgE, o anticorpo. E ao encaixar o anticorpo ali no receptor do anticorpo, vai falar, opa, esse anticorpo está ligado a alguma coisa, vamos gerar o quê? Gerar várias substâncias. Quais são essas substâncias? Histaminas. Tá? Se você pegar geralmente na bula do seu medicamento, do seu antialérgico, vai chamar o quê? Antihistamínico. Porque ele é o quê? Ele é um antagonista da histamina, que é o quê? O que é a histamina? Uma citocina pró-inflamatória. Tá? Ele sinaliza para o sistema imune que, olha, estamos sendo invadidos, olha, socorro, olha, meu Deus do céu, meu Deus, os ET, os raio que parta. A histamina, então, ela vai criar toda uma sinalização. A histamina é um produto para sinalizar que você está, né, sofrendo uma infecção. Então, você vai recrutar várias moléculas, você vai fazer vários processos no seu organismo, ou naquela região apenas, ou o processo pode ser, tipo, endêmico, né, em todo o organismo, tá? Então, você vai ter ali, ó, tipo, estaminas, vai ter, tipo, prostaglandinas, fator ativador plaquetário, vai ter uma série de fatores ali sendo produzidos para fazer toda uma resposta imune contra aquele organismo, tá? Que no caso é um pólen, sim, um pólen. Tá? O seu organismo, ele está entrando nesse modo berserk por causa do pólen, isso, né? Quem mandou ele ser ativado erroneamente, né? Mas fazer o quê? Tá, gente? Então, assim, então com isso você vai ter, então, uma hipersensibilidade. Você vai ter tanto aquela coisa de produzir muito secreção, espirrar, blá, 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 como a morte. E o que vai definir você ficar só com coriza ou você morrer? Tá? A forma como você foi infectado, o tipo de molécula, tá? Se, por exemplo, é uma picada de cobra, que é um veneno, é uma reação muito mais agressiva, por exemplo, que um pólen, ou um ácaro, certo? Então, uma série de fatores ali, a forma como que você foi, né, tipo, você ingeriu, né, vamos dizer assim, se for respirando, se for comendo, se for intravenoso, isso vai influenciar, então, como é que vai ser a resposta imune do seu organismo, tá? Em geral, por exemplo, veneno, você, picada de cobra, ela fura a sua pele, ela injeta, então, intravenosamente aquela toxina, tá?
Então aquilo lá vai cair na circulação. Ao cair na circulação, você vai ter toda uma resposta, então, endêmica. Então, seu corpo inteiro vai estar fazendo uma resposta imune. Aí seu corpo entra o quê? Entra em colapso. Por isso que a pessoa morre, tá? Então aqui, pessoal, uma tabelinha mostrando quais são os alergênios comuns, tá? A via de entrada, tá? E a síndrome que causa, tá? E que tipo de resposta o nosso sistema imune está fazendo contra isso, tá? Então, mas em geral, né? Você vai ter uma vasodilatação, né? Você vai dilatar os vasos, uma broncoconstrição, seus brônquios vão fechar, por isso dá dificuldade de respirar. Às vezes você tem uma constrição aqui no epiglote também, dificultando também a respiração. Tá? Infiltração celular, contração do músculo liso, você vai ter espasmos, tá? Enfim, secreção de muco, tá? Por isso que o seu nariz fica todo trancado, você tosse, porque aquele muco que está no seu pulmão, você vai querer, né, o seu organismo vai tentar botar para fora, tá? Você espirra, enfim. Choque anafilático, então, quando você cai geralmente na entrada, a via de entrada da molécula, então, é a intravenosa. Você vai ter uma endêmica não, pessoal, sistêmica. Eu falei endêmica umas 2 vezes, mas é sistêmica. Você vai ter uma resposta sistêmica, então, contra aquele peptídeo, enfim, aquela molécula. Aquilo que eu falei, você vai o quê? Ao você ingerir isso, né, ao cair na circulação essa molécula, você vai ter uma resposta a nível do quê? Do corpo inteiro. É muito grave, porque você vai ter muitos mastócitos produzindo muita histamina, muita prostaglandinas, tá? Você vai ter toda uma resposta então imune muito exacerbada, tá? Que pode levar então ao que? Ao choque anafilático, pode levar ao que? A uma parada cardiorrespiratória, a falta de oxigenação, porque os bronquíolos ali vão ficar constrangidos. É por isso que você injeta, o paciente em geral você dá adrenalina, porque a adrenalina ela expande os brônquios, a pessoa consegue voltar a respirar, expande a traqueia, tá? Então, que é a oclusão da traqueia, tá? Então, enfim, você, devido à óleo energético que está na sua circulação, está sendo espalhado, você vai ativar vários, né, mastócitos ali, então pode gerar uma resposta contra aquilo. Claro, não são mastócitos. Como é que o mastócito vai ser ativado? Por causa da IgE, tá? Não se esqueça da IgE, tá, pessoal? O anticorpo ele vai estar ligado nessa molécula, né, no pólen, sei lá, num pedaço de uma proteína do animal, enfim. Vai estar um anticorpo ligado, que esse anticorpo daí vai ativar os mastócitos e os xenófilos, tá? Que daí vai começar toda essa produção liberação dessas substâncias, como por exemplo histamina, tá? Isso então causa, né, dependendo do grau de intensidade dessa resposta, a pessoa pode morrer então devido a esses fatores que eu já falei para vocês. Beleza? Eu vou pausar um pouquinho, pessoal.